Tá na hora da nossa retrospectiva em 2023. O que você viu acontecer em Comex? O que você aprendeu em Comex? Quais os pontos bons, pontos ruins? Tudo isso que ocorreu em Comex em 2023. Tá interessado, né? Bem legal. E prometo para vocês, não vai ser chata essa aula. Eu vou dar altos toques e o que aconteceu em 2023 para todos nós da área de Comex, tá bom? Solta a vinheta, acompanhe esse vídeo até o final, que eu tô esperando vocês. Vamos conosco? Último vídeo do canal esse ano. Solta a vinheta, tô esperando vocês. Bora nessa. Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores, tudo bem com vocês? Thiago Pagano falando aqui, mais uma vez agradecendo a todos vocês que estão conosco nesse caminho tão legal do Comex, que por vocês a gente continua a fazer mais e mais vídeos, então muito obrigado de coração, vocês são nosso combustível para a gente seguir na área de Comex, sempre. Gente, esse vídeo é um vídeo diferente. Eu não fiz ano passado, eu não fiz lá quando o canal começou lá atrás, mas eu resolvi fazer para todos vocês. É um vídeo de retrospectiva 2023, ou que tanta coisa mudou nessa área de Comex tão maluca, mas tão interessante para vocês, tá bom? Qual que foi o primeiro fato de 2023? A troca de governo. Muita gente colocou os pés pelas mãos. Meu Deus, o dólar vai a 5 e lá vai fumaça, vai a 6, a 7. Eu ouvi muita gente falando isso. E hoje nós temos um dólar, uma média de 4,80, 4,90. Vai se manter dessa forma? Eu acredito que sim. Então esse é o primeiro ponto da nossa retrospectiva, a mudança de governo. E muito disso foi falado. Como toda mudança de governo, sendo de direita, esquerda, frente, trás, enfim, eu não estou preocupado com isso. Falaram-se, inclusive, eu dei uma aula sobre uma moeda única no Mercosul. Aula aqui em cima sobre isso. E o que aconteceu? Não aconteceu. Por que isso não aconteceu? Gente, vamos pensar o seguinte. Para você ter uma moeda única no Mercosul, você tem que ter uma unificação de todos os governos. Direita, esquerda, frente, trás, independente. Aí é que tá. Qual o governo mais forte na América do Sul? É o brasileiro? É o chileno? É o, sei lá, o uruguaio? Não se sabe. Na Europa, para o euro entrar, demorou 60 anos. Então não é tão simples assim. Muita movimentação com a mesma moeda é muito complicado. Quem que vai mandar nisso tudo? Brasil? Argentina? Difícil. Então, essa foi a primeira ideia que não funcionou, tá bom? Então, ou seja, nós tivemos um dólar flutuante que não flutua tanto. Ainda bem. Hoje ele está em 4,80, 4,90 e vai se manter dessa forma. Eu não acredito que vá a 5,30, também não acredito que vá a 4. Não vai acontecer. Muito difícil. Outra situação que aconteceu aqui no Brasil. Muita gente estimava que a nossa do INPE fosse entrar nesse ano e na verdade não. Na verdade o catálogo de produtos, aula aqui em cima sobre ele, demorou. Ou melhor, não é que ele demorou. Eu explico o que aconteceu. O catálogo de produtos, gente, ele cada vez mais tem mais robustez. Ele está criando robustez. Ou seja, vou dar um exemplo besta, mas vocês vão entender comigo. Quando você começa na academia, você começa fraquinho, pequenininho, baixinho, etc. Então, você começa a fazer exercício. Exercício. As primeiras vezes você dói. Obviamente dói. Depois de um tempo você cria músculo, você cria massa, etc. Então você se empolga. Tá bom? Agora eu vou dar um exemplo besta voltado. Essa analogia é uma analogia do catálogo de produto. É exatamente isso. Gente, catálogo de produto, ele é uma ideia muito lá atrás, mas que funciona. Qual que é a ideia do catálogo de produtos? Você, importador, você vai carregar junto ao seu CNPJ os seus produtos já importados. Ou seja, todo exportador, todo despachante aduaneiro que você for passar, ele não vai precisar fazer aquela pergunta: ai, faz a tradução para mim,
Ai, quais os produtos que você já traz? Ai, qual o NCM dos seus produtos? Não, você já está dando de graça e ele está entrando nisso para começar com a do INPE. Aula aqui em cima sobre do INPE, que foi outra coisa que atrasou. Nossa, Thiago, mas por que a do INPE atrasou? Era para ser agora, em janeiro, fevereiro, março, sei lá. Por conta disso, gente. Tudo está atualizando rapidamente, mas tudo tem que ter base. Então, a do INPE demorou e vai ser lá em 2026, e eu acredito que vai ser lá para abril de 26, porque ela está criando escopo, base. E o catálogo de produtos também está criando base, mas nós somos surpreendidos, eu não diria do dia para a noite, tá bom? Com outra coisa, o CCT aéreo. Aula aqui em cima sobre CCT. Tiago, o que é CCT aéreo? Bom, vamos lá. Todo mundo que faz importação aéreo, antigamente você tinha um mantra. O mantra era uma tela verde, que ele falava o embarque, a saída da carga, a chegada, a balização, visualização e registro, autorização para registro. Começava e terminava, ponto final. Não tinha link com absolutamente nada. Não tinha link com o Syscommerce? Não. Tinha link com o mantra? O mantra era o próprio mantra, mas tinha link com alguma coisa? Portal único? Não. Não tinha link com nada, começava e acabava. Foi criado o CCT aéreo. O que é o CCT? Ele é a rastreabilidade da carga desde a origem até o seu destino. E por mais que a carga chegou aqui, estava balizada, avisada, etc e tal, e todos os hadas da vida que acontecem na carga aérea, ela tem a sua continuidade. Ou seja, a informação do CCT vai para um registro de carga, vai para uma DI, quando o seu despachante aduaneiro for registrar a DI. Então, ela não tem começo e final, ela tem continuidade. Isso eu acho extremamente interessante. Tem que ser rápido? Sim, tem que ser rápido. É cobrado multa? Não. Tem uma regra que ainda está em vigor, que até março, eu acredito que vai lá para abril ainda. Não vai ser cobrado multa caso exista esquecimento do CCT, do registro do CCT. Caso o despachante aduaneiro não vá e registre o CCT. Então, muito cuidado com isso. Tá? O CCT é algo muito inovador e, inclusive, lá fora é utilizado. Aqui a gente está um passo atrás, ou melhor, eles estavam um passo atrás disso tudo. Hoje em dia, já estamos quase nos aproximando da ideia inicial. E, aliás, da ideia fixa para isso. E o CCT é mais um passo para do INPE. Sério, Thiago? Claro que sim. Gente, não vai ser maravilhoso quando você for registrar a carga do seu cliente, você despachante, for registrar a carga do seu cliente, e ele já vai ter informações aéreas, já vai ter informação do Syscarga, caso marítimo, já vai ter catálogo de produtos e a informação do INPE ser muito mais simplificada do que aquelas 380 páginas que tem na DI. A Receita Federal está malhando para isso. Então, pessoal, eu sempre falo, nós passamos por muita coisa nesse ano. Muita coisa. E eu não estou dizendo outras, troca de governo foi super importante. Ideias entraram, ideias não deram certo. Mas, eu sempre falo para vocês, gente, a continuidade de trabalho em Comex é muito interessante. E lembra, eu sou da velha guarda que recebia fax. Hoje, talvez vocês nunca tenham visto um fax. Não saibam o que é isso. Não sabem o que é um aparelho de fax. Ou então, quando alguém ligava e falava assim, dá sinal de fax, você tinha que apertar um botão, ele fazia um barulho extremamente ruim e o papel chegava. Não existe mais. Então, a continuidade disso é extremamente interessante. Um outro ponto em retrospectiva que eu gosto muito de dizer a todos vocês: evolução. Como assim, Thiago? Eu vou falar uma coisa que vai acontecer muito rapidamente e vai ser extremamente interessante. Em outros países, eu já bati nessa tecla antes, em outros países são aceitos documentos com QR Code. Aqui no Brasil ainda não. Tá? Mas a nossa Receita Federal, em alguns anos atrás, precisou dar 3 corridas com cavalo, com Fórmula 1, etc., para se adequar. Porque nós tivemos a pandemia. E o que aconteceu na pandemia? Os fiscais estavam em casa, não tinham como ir para os recintos alfandegários, zona primária e secundária. O que aconteceu? Eles começaram a fazer por videochamada a conferência das cargas.
Obviamente, nós temos esse processo ainda de atualização de documentos. Os documentos mais para frente vão ser aceitos com QR Code, ou seja, vai deixar de ser assinado e carimbado. Ainda é uma coisa que estamos trabalhando aos poucos junto à Receita para que isso aconteça. Mas vai acontecer, não vai demorar muito tempo. Eu acredito nisso. Tem outras situações acontecendo. Mas foi um ano de construção. Eu diria isso, um ano de construção e que muita coisa melhorou. E nós temos outras coisas. É exportação batendo recorde por aí. É importação se equilibrando com exportação. São coisas que acontecem no Comex que talvez você que está aí assistindo ou fazendo a tua faculdade, a tua pós, etc., está conseguindo ver até melhor do que eu. Mas nós temos passos largos para a evolução e que logo, logo vai acontecer. Então, muita coisa tem acontecido. Extrarifário que está saindo do ar, mas outros estão entrando. São regras, leis, etc. que estão acontecendo, e ainda bem. Do INPE quase no forno. Olha o tanto de coisa que... governo que mudou e o dólar se manteve. Isso, equipe econômica extremamente interessante. Além disso, os países lá fora, que por mais que tenha guerra em Rússia, Ucrânia, que eu estou ouvindo falar dessa guerra há muito tempo, o mundo não se desestabilizou. Muito pelo contrário, a economia brasileira não tem sido tão afetada quanto deveria. A gente tem guerra em Ucrânia e Rússia, que afeta petróleo, que afeta isso, que afeta aquilo outro. Então, o produto brasileiro está se estabilizando em mercado. Eu ouvi uma notícia da Inglaterra, se não estou enganado. Falava o seguinte: a Inglaterra está preparando um embargo contra a carne brasileira. Isso não vai acontecer. Sabe por que isso não vai acontecer? Porque a carne brasileira é de altíssima qualidade, não foi provado mais absolutamente nenhum tipo de problema como vaca louca ou gripe da aviária, etc. Então não tem por que ter embargo. Felizmente, a carga brasileira, o produto brasileiro, commodity ou outros produtos industrializados são bons. Então a gente está subindo um patamar muito interessante. Isso também faz parte de retrospectiva. É você, empresário, que está fortalecendo a tua empresa. Gente, evolução é isso, fortalecimento o tempo todo. Nós temos ferramentas para isso. Nós temos ferramentas de receita, etc., que está melhorando aos poucos os processos. Mas você, exportador, importador, empresário brasileiro, está melhorando a sua condição de trabalho. Isso é fantástico. Nós temos que agradecer a todos vocês que fazem isso por nós. Ou seja, o agro. Gente, muita gente fala assim, o agro está ruim, etc. Eu discordo. Eu discordo, porque o agro ele ainda impulsiona o Brasil. Que bom que impulsiona. Mas nós temos outras frentes tão interessantes quanto. Vocês sabiam que tem produtos, principalmente voltados à aviação, fantasticamente criados e produzidos aqui no Brasil? A Zona Franca de Manaus, ela tem uma potencialidade muito grande. E nós temos uma coisa entrando agora, saindo de 23, entrando em 24, que graças a Deus, ao bom Deus, funcionou. A reforma tributária. Nossa, mas isso é uma vitória do governo? Não, pessoal. A reforma tributária eu ouço desde quando eu tinha 5, 6 anos de idade, eu tenho 40. E a reforma tributária finalmente foi aprovada. Tem lá suas regrinhas, etc. e tal, e mais pra frente eu vou trazer algum economista para falar sobre a reforma tributária. É muito legal, que sabe muito melhor do que eu. Mas finalmente isso aconteceu. Ou seja, os impostos, aliás, imposto de exportação não, eles se mantêm. IPI, PIS, COFINS, vai virar um imposto só. ICMS e ISS também. Ou seja, nós vamos ter 2 impostos ao invés de 5. Olha que bacana. Então, muita coisa está acontecendo. E graças a Deus, a gente vai se manter. Eu não sou pago pelo governo, não quero ser. Sou apenas um cara independente, dando uma aulinha para vocês. Tá bom? Gente, aula totalmente diferente. Ainda bem que esse ano foi um ano bom. E eu sempre falo para vocês, nós temos muita coisa a evoluir sempre. Tá bom? Vou colocar aqui embaixo.
os meus contatos. Não hesitem em entrar em contato comigo, eu estou aqui para ajudar vocês em dúvidas, questionamentos, curiosidades, críticas, consultorias e mentorias. Sim, canal Como é que Sócio é consultoria e mentoria para ajudar vocês a importar e exportar sem medo de ser feliz. Vem com a gente que eu dou o caminho das pedras sempre. Todo mundo trabalhar na área de comércio e evoluir sempre, tá bom? Mas além disso, pessoal, tô vendo gente que olha os nossos vídeos e não se inscreve no canal. Então vamos lá, se inscrevam no canal e tornem-se marinheiro de primeira viagem. Não dói nada, custa R$0. Vocês vão ter acesso a mais de 300 vídeos prontinhos para vocês assistirem, aprenderem e criticarem a gente, claro, por favor. Clique no sininho para fazer a buzina do navio tocar mais alto e vocês receberem as suas notificações de aulas, papos com o especialista, como é que faço em campo, que logo vai ter mais aula, pergunte ao seu capitão. 5 da tarde, Instagram, toda quinta-feira, faz lá sua pergunta e eu tô ali, de graça, para esclarecer seus questionamentos, sempre, tá bom? Mas além disso, gente, já metralharam o like? Deixa esse like, faz a gente feliz e faz o YouTube entender que todos os nossos vídeos são bem legais e ele mesmo dissemina para outras pessoas. Compartilha para aquele seu amigo que está a fim de ver uma retrospectiva bem interessante voltada a Comex, assista esse vídeo também, bem bacana. E comenta para falar comigo, com a minha equipe, deixar seu elogio bacana, cada crítica necessária, por que não? Sugestão de aula, tô aqui para ouvir vocês sempre, tá bom? Mas além disso, eu também não me esqueci. 2 vídeos para vocês olharem, verificarem e fazer exatamente a mesma coisa que acabei de falar para vocês. Comex, pessoal, é para todo mundo. Basta ter calo nas mãos e um pouquinho de inteligência emocional para seguir na área incrível, tá bom? Gente, muito obrigado, tenha uma ótima aula e um feliz 2024. Muito obrigado.